Abra sua Bíblia comigo, no segundo livro de Reis, capítulo 4. Segundo livro de Reis, capítulo 4. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre o porquê as coisas não acontecem na nossa vida. Quem aqui precisa de um milagre? Levanta a mão. Mas muitas vezes nós precisamos de um milagre e o milagre não chega, sim ou não? Deus é homem para mentir ou filho do homem para se arrepender? Então se ele falou que vai fazer, por que ainda não aconteceu? A culpa é de Deus ou tem alguma responsabilidade nossa aí? Porque Deus não erra, Deus não falha, Deus cumpre a sua palavra, Deus não chega atrasado. Então se tem alguma coisa na nossa vida que não aconteceu sendo promessa dele, a responsabilidade é nossa, e eu posso te provar na Bíblia. Porque Deus não erra, Deus não falha. Você que está aqui comigo, você que está em casa, entenda. Deus não sabe errar. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Agora, o que nós temos que entender é que muitas vezes nós somos guiados por sentimentos meramente humanos, como a preguiça. Quem aqui já foi preguiçoso? Eu sei que ninguém confessa que é, mas já foi. No passado. Quem aqui já teve muita confusão mental, não sabe quem é, não sabe para onde ir, não sabe qual decisão tomar na vida? Confusão mental. Quem aqui já perdeu muito tempo com raiva de alguém? Ai, muito tempo. A gente perde muito tempo com sentimentos que não nos levam a lugar algum, como a procrastinação, deixar para amanhã o que a gente podia fazer hoje, como a falta de fé. Deus já fez tanta coisa na nossa vida, logo nessa situação você acha que não vai acontecer. Então a gente fica confuso por confusões que vêm à mente, preguiça, falta de fé, covardia. Era para avançar e você está com medinho. Era para tomar decisão e você não tem coragem. E a Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. Então quando era para você avançar e você para, você tomou uma decisão de ser covarde. E depois não adianta colocar a culpa em Deus se era para você avançar. Ele abriu a porta, mas Ele não vai te empurrar por ela. Ele apontou a terra prometida, mas Ele não vai tomá-la por você. No caso de Josué, o sobrenatural aconteceu. A cidade de Jericó foi cercada. Aos passos que eles deram em volta da muralha, as muralhas caíram sobrenaturalmente. Então Deus fez a parte dele, mas Deus não entrou lá para lutar com os inimigos. Cada um faz a sua parte. Repete comigo, cada um que faça a sua parte. A parte de milagre é com Deus. Tomar posse do milagre é com você. E a gente às vezes se espiritualiza, busca a Deus, escuta uma pregação, fica arrepiado, gosta, mas a gente erra na nossa parte. Às vezes a gente se aproxima de Deus, mas na nossa hora de fazer as coisas, a gente erra. E Deus não vai fazer a nossa parte, eu posso te garantir. Porque eu acho? Não, porque está escrito. Deus não vai fazer a nossa parte. Então você vai pegar na Bíblia inúmeros exemplos de pessoas que Deus abriu a porta. Por que Deus abriu a porta? Porque deu saúde, porque deu a ideia de um negócio, porque deu sabedoria para tomar decisão, porque colocou as pessoas certas na hora certa para aquele negócio fluir, para aquela família acontecer. Mas se essa pessoa, com a porta aberta de Deus, não tivesse trabalhado, não tivesse acordado cedo, não tivesse se relacionado melhor com a família, não tivesse tomado decisões assertivas, se ela não tivesse feito a parte dela, o que adianta a porta aberta se você não sabe atravessá-la? É por isso, eu sou diretor do Instituto de Educação, Instituto Deste, e eu estou para todos os meus alunos, eu estou sempre dizendo, por favor, desenvolvam sua inteligência, sua vida depende disso. Pague o preço para você expandir sua consciência, porque sua prosperidade depende disso.
Uma vida um pouco melhor aqui na terra depende disso. Você precisa evoluir mentalmente para poder entender que Deus faz a parte dele, mas você tem que fazer a sua. E o que nós vamos estudar hoje no segundo livro de Reis, a partir do capítulo 4, nós vamos ler do 1 ao 7, você vai entender a história da tua vida e da vida de muita gente. Porque é assim que acontece com muita gente. E diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu. Eliseu era o maior profeta da época, dizendo: meu marido, o teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Aqui já tem um problema muito grande que a gente não percebe. A gente lê a Bíblia, mas não medita. O que é meditar? Imaginar o que está sendo escrito, o que está escrito ali. Aqui tem um problema muito sério. A Bíblia diz que essa mulher procura o grande profeta Eliseu, que é onde o milagre se escondia. O milagre se esconde em lugares, em pessoas. Deus faz do jeito que Ele quiser, mas biblicamente é sempre em algum lugar ou com uma pessoa. E nessa época, o milagre se escondia em Eliseu. Eliseu foi um homem que realizou muitos milagres. Então, quando alguém estava precisando de um milagre, buscava a Deus através do profeta Eliseu. Depois de Jesus, nós não precisamos mais buscar ninguém. Nós temos livre acesso ao Pai através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E eles procuram o profeta Eliseu e falam o seguinte: nós estamos com um problema. O teu servo morreu. Você sabe que ele temia ao Senhor. Ele era discípulo dos profetas, ou seja, tinha um cargo de liderança, tinha um ministério, tinha um dom, servia a Eliseu. Só que ele deixou uma dívida, que agora seus filhos estão sendo tomados por credores. Ou seja, o mundo espiritual não garante o mundo natural. Você pode ser um homem de Deus que teme ao Senhor e morrer endividado. Vou repetir. O mundo espiritual não garante o natural, como o natural não está nem aí para o espiritual. Você precisa entender que você caminha em 2 mundos ao mesmo tempo. Você pode caminhar muito bem no natural e ser zerado no espiritual, e você pode ser um mestre no espiritual e tua vida natural ser de dar pena. Nós caminhamos em 2 mundos ao mesmo tempo. Nós pisamos no natural e no sobrenatural todos os dias. E o mundo que você alimenta mais é o que te dá resultado. E esse homem aqui, apesar de temer ao Senhor, apesar de ser discípulo dos profetas, apesar de ter contato direto com o homem da época que era Eliseu, deixou um problema para sua família. Porque Deus fez a parte dele, deu o dom profético para ele, mas ele não fez o que tinha que fazer: cuidar das suas finanças, cuidar da sua casa. Deixou um problema. Versículo 2: Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, o que é que você tem em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ou seja, eu estou tão endividada, eu estou tão mal, eu estou tão zerada, que eu não tenho arroz, eu não tenho feijão, eu não tenho mais eletrodoméstico, não tenho nada. Naquela época não existia, estou dando um exemplo. Eu não tenho mais nada em casa. A única coisa que eu tenho é uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, e não peça poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e começa a deitar o azeite em todas as vasilhas, e vai pondo à parte as que estiverem cheias. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite então parou. Aqui vai acontecer um milagre, ou seja, Deus faz o milagre, mas a nossa parte precisa ser feita. Repete comigo: Deus faz o milagre, mas a nossa parte precisa ser feita.
Qual foi o milagre? Uma vasilha de azeite multiplicar-se em centenas, talvez, de vasilhas de azeite. O azeite na época era uma forma de renda. O azeite na época valia muito dinheiro. Hoje também não é barato, mas naquela época naquela época era manutenção de vida. Com azeite você fazia várias coisas. Você acendia as lamparinas, era a luz da época, mas também era alimento. Também com azeite se fazia a unção, ou seja, ele pegava todas as áreas do ser humano, corpo, alma e espírito. O azeite era muito valioso. E ela só tinha um pouquinho de azeite. Qual foi o milagre? O milagre foi que, muito parecido com a multiplicação dos pães, à medida que ela tinha fé para obedecer, repete comigo, obedecer. Ela tinha fé para obedecer e colocar um pouco de azeite numa vasilha, o azeite não parava. Aqui está o milagre, isso é a parte de Deus. O azeite não para de jorrar nas tuas vasilhas. Essa é a parte divina. Isso não tem a ver contigo. Você nunca vai conseguir multiplicar o que só Deus pode multiplicar. Você nunca vai conseguir proteger o que só a mão de Deus protege. Você nunca vai conseguir realizar o que só os céus decretam. Mas quando os céus realizam, entra a nossa parte. Qual foi a parte dela aqui? Número 1, obedecer ao comando. Quem está confuso mentalmente não obedece. Quem é covarde não obedece. Quem está sem fé não acredita. Quem é procrastinador fala, amanhã eu vejo isso, profeta. Ou seja, são nossos sentimentos humanos que bloqueiam o milagre. Não é Deus. Deus quer realizá-lo. Deus anseia por liberá-lo. Mas a gente tem sentimentos que lutam contra o nosso milagre todo dia. Amanhã eu vejo. Amanhã eu vou. Amanhã eu faço. Não sei se é verdade. Será que foi Deus mesmo? Estou tristinho. Por que Deus fez com o outro e não fez comigo? Você começa a se comparar ao invés de obedecer e tomar posse do teu milagre, você se compara com os outros. Olha quantos sentimentos destrutivos nós temos como seres humanos que atrapalham o nosso milagre. E não existe nível que você esteja como ser humano que não precise de algo de Deus. Porque todo ser humano tem uma necessidade que só Deus pode supri-la. Todo ser humano. Se não é financeiro é emocional, se não é emocional é de saúde, se não é de saúde é familiar, se não é familiar é sentimental, se não é sentimental é em qualquer outra área, mas todo ser humano precisa de um milagre. Ou seja, algo que só Deus pode fazer. Então a primeira parte da moça, dessa senhora, foi obedecer, não deixar com que seus sentimentos negativos a dominassem e obedecer o comando do profeta. Mas a segunda coisa que ela fez foi reunir as vasilhas. Reunir as vasilhas parece algo fácil, mas não é não. Por causa de uma coisa. Número 1, tem que pedir emprestado. Tem que ter coragem. Para pedir emprestado você tem que ter o quê? Crédito. Coragem também. Mas tem que ter crédito. Sim ou não? Número 2, você tem que estar bem com quem você vai pedir. Ninguém pede emprestado para quem está mal. Estou brigado com meu primo. Estou brigado com meu tio. Estou brigado com meu vizinho. Não falo com o porteiro. Eu brigo com todo mundo. Eu vou pedir alguma coisa para eles? Isso existe? Então a primeira coisa que a gente percebe aqui é que ela, além de ser obediente à voz de Deus, além de acreditar, além de não deixar os seus sentimentos negativos a confundirem, ela tinha bom relacionamento com todo mundo e coragem para pedir. Então ela teve coragem para ir pedir e se dava bem com essas pessoas, porque ela conseguiu reunir todas as vasilhas que tinham na cidadezinha. Nossas emoções nos confundem tanto que a gente briga com todo mundo. E quando a gente precisa de um milagre, a gente acha que Deus vai derramá-lo do céu e Ele vai colocar às vezes na mão de um vizinho teu que você está brigado, de um parente que você não quer falar, de um patrão que você já xingou, de um colega de trabalho que você já passou para trás. Não aqui, porque aqui não tem essas coisas, mas por aí pode ter alguém que erra com outras pessoas, que fere outras pessoas, que bloqueia a porta com outras pessoas.
E aí quando a gente precisa pedir, porque aquilo vai contribuir para o nosso milagre, a gente não tem como pedir para ninguém, porque a gente não está nem sequer falando com a pessoa. Então você vê que Deus fez o milagre da multiplicação do azeite, mas a parte pesada estava na mão dessa viúva, dessa mulher. Qual era a parte pesada? Tomar a decisão da obediência e reunir vasilhas com todo mundo. Sair, pedir emprestado, cara de pau, bater na porta, por favor, tudo bem, eu estou precisando, você pode me emprestar uma vasilha? Para você? Você me xingou semana passada. Sua invejosa. Ou seja, ela teve coragem e estava bem com as pessoas. Repete comigo, coragem. Depois da coragem, você precisa estar bem com as pessoas. Isso é uma coisa que é muito difícil, porque às vezes estar bem com as pessoas não depende só da gente, não é? Puxa vida, às vezes não depende só da gente. Às vezes é a pessoa que está mal conosco. Aí a Bíblia é tão completa que ela diz o seguinte: quando você for fazer uma oferta, se você não ofertou hoje, você ainda vai ofertar. Quando você for fazer uma oferta e você souber que alguém tem algo contra você, presta atenção no português, por favor. Se você souber que alguém tem algo contra você, não é você contra alguém. Se você souber que tem alguém contra você, deixa a sua oferta de lado, vai lá, se reconcilia com essa pessoa e depois entrega a tua oferta no altar. Isso quer dizer que eu posso não ter feito nada contra ninguém aqui, mas se eu estou ofertando sabendo que ele me olha torto, eu tenho que deixar minha oferta de lado e falar assim: cara, eu queria pedir perdão, às vezes eu te fiz alguma coisa. Olha o nível de humildade e coragem precisa ter para resolver um problema que você não criou. É isso que a Bíblia diz, é isso que a Bíblia nos orienta. É por isso que a Bíblia tem solução para tudo. O problema é que nós não queremos cumpri-la. A gente que não quer obedecer, mas tem que ir lá resolver. Por que você me olha torto, irmão? Eu sinto que você me olha torto às vezes. Eu não vou deixar minha oferta sem resolver contigo. Eu posso te dar um abraço? O que eu posso fazer? Eu sei que a Bíblia diz que enquanto depender de vós, tende paz com todos. Não é com alguns, é com todos. Então quando a necessidade chegou na vida dessa viúva, ela procurou a pessoa certa, teve coragem de obedecê-la, mas também estava de bem com todos. Ela procurou a pessoa certa. Deixa eu te ensinar uma coisa: na tua necessidade, só procure quem pode resolver. Nunca abra teu coração para quem vai só espalhar. No desespero a gente começa a falar com todo mundo. No desespero a gente abre o nosso coração para todo mundo. No desespero a gente abre nossa decisão, achando que qualquer um vai nos ajudar. Não, não. Eles vão nos expor. Eles vão nos enfraquecer, eles vão celebrar a nossa queda. No desespero a gente procura quem pode resolver. E essa mulher procurou o profeta da época, Eliseu. Ele deu um comando para ela, ela teve coragem de obedecê-lo, e dentro desse comando incluía você estar bem com os outros. Essa mulher então consegue reunir todas as vasilhas ao ponto de encher completamente todas as vasilhas. E quando ela pede mais, o filho dela fala: acabou. Acabou, não tem mais vasilha. Agora entra o versículo 7, diz assim: então foi ela e fez saber ao homem de Deus e disse, e o homem de Deus lhe disse: vai, vende. Repete comigo: vende. Vende. Vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverão do resto. O homem de Deus está aposentando essa mulher que estava endividada há 3 versículos atrás. Ele não está só pagando a dívida dela, ele está aposentando. Você vai viver do resto, acabou, vai ter dinheiro para sempre. Só tem uma coisinha aqui: ela agora vai ter que trabalhar de novo. Ela vai ter que vender o azeite. E se eu não sei vender? Dançou. Vai ficar com o milagre parado em casa. Porque se não sabe vender, não vai ter dinheiro para o azeite. Então Deus faz o milagre, mas nós fazemos a nossa parte. Se eu quero que o meu negócio cresça e não sei vender, o que adianta Deus colocar a mão sobre esse negócio se a minha parte eu não vou fazer?
Se eu quero que o meu casamento dê certo e Deus abençoe meu casamento, o que adianta se eu continuar tratando mal minha esposa ou vice-versa? Se não vai dar certo, se eu não fizer a minha parte, Deus faz o milagre, mas nós fazemos o milagre acontecer. Deus libera o milagre, mas a gente desenrola. Ele é tão poderoso e soberano que Ele colocou a oportunidade na nossa mão de decidirmos se queremos mesmo esse milagre ou não, através do nosso trabalho. Através daquilo que fazemos, das nossas atitudes. Então você vê aqui coisas interessantes para quem vai anotar. Número 1 que eu aprendo com essa mensagem: todo ser humano sempre terá uma necessidade que só Deus pode resolver. Todo ser humano sempre terá uma necessidade que só Deus pode resolver. Tiago, já resolvi minha parte financeira. Tá bom, então você vai ter uma necessidade em outra área. Tiago, minha vida emocional está uma maravilha. Não tenho ataque de pânico, não tenho ansiedade, durmo bem, não tenho insônia, não tenho nada contra ninguém. Olha, nunca tive depressão, não fico triste. Que maravilha, hein? Já está vivendo seu milagre. Não deu um tremelique de pânico, já está bom. Não deu uma crise de ansiedade, já está maravilha. Sim ou não? Opa! Mas às vezes o problema não é emocional, mas chega no financeiro, não chega no financeiro, chega na família. Todo ser humano, independentemente do nível que esteja, terá um problema para resolver que só Deus pode resolvê-lo. Mas depois você aprende lendo essa história toda, que o milagre é liberado por Deus, mas ele é desenvolvido pela gente. O milagre é liberado por Deus, mas ele é desenvolvido pela gente. A gente faz a nossa parte. Essa semana eu visitei um hospital de crianças, que nós ajudamos, estamos contribuindo com esse hospital, não só com visitas, mas contribuindo financeiramente. E uma mãe estava contando um testemunho de como o filho dela melhorou. Ela falou assim, olha, o filho dela nasceu com vários problemas seríssimos de saúde, não pode se locomover, não tem os movimentos. E ela falou assim, a cada dia ele melhora, mas eu estou fazendo minha parte, eu trago ele 3 vezes por semana aqui. Ou seja, a sua parte precisa ser feita. Deus não vai fazer tudo por você, Ele só vai fazer a parte dele. Sabe qual é a parte de Deus? Botar a mão na maçaneta e abrir a porta. Porque existem portas que não se abrem se Deus não colocar a mão na maçaneta. Existem empregos que não chegam na tua mão se Deus não colocar a mão na maçaneta. Existem casamentos que não saem se Deus não abrir a porta. Existem situações de negócios que não acontecem se Deus não abençoar e falar, vai. Agora quem tem que passar pela porta é você. Quem tem que realizar um negócio é você. Quem tem que tratar bem a tua esposa é você. Quem tem que criar teus filhos é você. Deus abençoa teus filhos, mas não os cria. Você tem que criar teus filhos. Deus abençoa a tua família, mas não administra por você essa família. Deus abre a porta financeira, mas nunca vai investir por você. Você tem que aprender a investir. Você tem que aprender. E o que me surpreende é que essa mulher tinha uma capacidade humana. Lembra da parábola dos talentos? Já preguei muito sobre isso. Deus deu 1 talento a um, 2 para outro, 5 para outro. Deu conforme a sua capacidade. Ou seja, o tamanho do seu milagre é o tamanho da sua capacidade de desenvolvê-lo. Porque essa mulher aqui teve várias dificuldades. Primeiro, ela viúva, ela podia ficar dizendo, eu sou viúva, eu não posso, eu não tenho, eu não quero, tal. Mas ela foi lá e correu atrás do profeta. Depois o profeta dá uma ordem para ela. O que você tem em casa? Ela não tem nada, a não ser uma vasilha de azeite. Ele falou, então é simples. Peça vasilhas para suas vizinhas. Ela teve coragem de pedir. E tinha bons relacionamentos para pedir. Depois que ela enche tudo, ela vai se apresentar ao profeta novamente, ó, peguei todas as vasilhas que tinha, todas se encheram de azeite, o milagre aconteceu. Mas o milagre virou o dinheiro que ela precisava para pagar as dívidas? Sim ou não? Não. Aí o profeta vai dar uma outra dica, vai dar uma outra instrução. Agora vai e vende esse azeite, paga a tua dívida e vive para sempre com o resto. Tem mais um comando para obedecer. Milagre vem fácil, mas não se realiza facilmente. Por que vem fácil? Porque Deus faz assim, ó, pum, e ele vem sobre você. Mas a realização depende mais de você, por isso fica difícil. Quem aqui hoje está precisando de um milagre de Deus?
E aí às vezes você tem que pedir perdão para alguém. Olha como é que é difícil, para esse milagre acontecer. Às vezes você está precisando administrar melhor. Tem coisas que Deus ainda não mandou para você, porque Ele sabe que você ainda não amadureceu emocionalmente para administrar dinheiro. Eu tenho um livro que se chama Dinheiro Emocional, que eu conto sobre isso. Tem gente que ganha, mas não consegue administrar, porque não tem emocional para isso. Ainda não amadureceu. Tem muita gente com 50 anos com mentalidade de 15. A maioria dos casais que se separam é porque o marido casou, já está com 40, mas quer viver vida de 20, de solteiro. Muitos adultos com mentalidade de adolescente. É por isso que está uma bagunça. Porque a gente não amadurece. E ao não amadurecer, as consequências vêm. A consequência chega, porque tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. E muitas vezes a gente não procura a pessoa certa por ignorância. A gente não sabe quem procurar. Muitas vezes a gente procura a pessoa certa, mas não obedece por falta de fé. Olha quantos inimigos nós temos do nosso milagre. Olha quantos opositores nós temos contra o nosso milagre. Ignorância, falta de fé, confusão mental, impaciência, procrastinação. Isso tudo são sentimentos humanos que jogam diretamente contra o nosso milagre. Porque o milagre já foi aberto, a porta foi aberta por Deus. Você não entrou ainda por quê? Porque não acredita, falta de fé, porque é ignorante, não sabe que essa é a porta. Deus escancarou a porta e você fala, gente, qual que será que é a porta, hein? Mas está escancarada para você. Mas o que eu estou na dúvida ainda. Esses dias um mentorado meu me procurou e falou assim, Tiago, eu estou na dúvida de negócio. Eu não sei se eu invisto nesse ou nesse aqui. Falei assim, qual é o teu negócio? Ele falou, é esse primeiro. O que paga as tuas contas? É esse primeiro. Da onde vem toda a tua expertise? Da onde? Nesse primeiro. Por que você quer investir em outros dois? Ele, não, porque todo mundo agora virou multi-empreendedor. Já começou a comparação, outro sentimento humano que bloqueia nosso milagre. Agora que as coisas estão melhorando financeiramente, em vez de você investir no teu próprio negócio para crescer ainda mais, você vai começar a dividir força e energia? Você desculpa, não me parece sábio. A não ser que você tenha uma direção divina. Deus falou contigo para abrir mais 3 negócios? Não, então não faça. Se você está pedindo meu conselho, não faça. Não vai dividir tempo e energia. Fortalece o que já está dando certo. Então ele soube procurar a pessoa certa. Agora vamos ver se ele vai obedecer a instrução. Eu não sei. Foi recentemente, ainda não estou acompanhando os resultados. Mas essa mulher, independentemente de sua situação sofrida, obedeceu à instrução do profeta. Estava bem com todo mundo para pedir o que tinha que pedir. Era humilde para pedir emprestado, porque tem gente que está quebrado e não tem humildade. Você acha que pegar emprestado não te humilha? Pegar emprestado não te reduz? Tem que baixar a cabeça para falar, você por favor, pode me emprestar? Quem é orgulhoso, jamais vai prosperar. Porque quando precisar de um milagre, nem para Deus ele consegue pedir. Ele acha que Deus tem a obrigação de fazê-lo. Ele acha que Deus está devendo a ele. Ou seja, chegou a hora de tomarmos uma decisão. Se queremos que os milagres aconteçam na nossa vida, precisamos estar dispostos a fazer a nossa parte. Deus abre a porta, mas nós entramos por ela. Você imagina que eu entendo o sentimento humano. Ele é confuso, porque a gente não consegue enxergar o futuro, a gente só enxerga as situações atuais. Vou repetir, a gente não consegue enxergar o futuro, a gente só enxerga as situações atuais. Então a gente guia o nosso pensamento de futuro de acordo com a situação atual. Lembre-se de Jacó já velho, morando no que seria a terra de Israel. Vem uma grande fome sobre a terra. Ele envia seus filhos ao Egito para caçar comida, para procurar comida, para comprar comida. Na cabeça dele, seu filho José já estava morto. Ele já carregava uma dor. E seus filhos vão para o Egito e se enrolam ainda mais. Porque José era governador e faz uma armadilha para que consiga trazer toda a família para o Egito. Prendem Simeão, armam contra Benjamim. E chega só notícia ruim para Jacó. Jacó, meu Deus, eu servi ao Senhor toda a minha vida. Eu lutei com um anjo.
trabalhei 14 anos por amor a uma mulher, eu criei meus filhos, eu sou patriarca nessa nação. Como é que pode, no final da minha vida, eu estar perdendo tudo, eu estar passando fome, eu estar com meus filhos presos? O que ele não sabia é que isso era uma armação divina para levar ele para a melhor terra da época, que era a terra de Gozém. Então a gente não consegue imaginar o futuro, então a gente julga o futuro pela mentalidade do presente. Por isso que a gente não confia totalmente em Deus, mas Deus confia na gente. Deus espera da gente. Deus sabe que você vai realizar. Se Ele soubesse que você não ia conseguir, Ele nem te dava. Porque Ele dá a cada um conforme a sua capacidade. Se Ele deu o casamento, Ele sabe que você vai chegar bem no final. Se Ele deu essa empresa, Ele sabe que você vai prosperar com ela. Se Ele deu esses filhos, Ele sabe que você tem capacidade para criá-los. É assim que Deus trabalha. E um dia chega a notícia: Jacó, não se desespere mais, arruma tua mala, teu filho José ainda vive, vamos todos para o Egito. Ele é o governador, ele manda em tudo. E tudo que parecia um desespero, tudo que parecia ser o fim, se tornou um recomeço. Então não se abale pelo que você está passando hoje, porque Deus na verdade está criando situações para o milagre chegar até você. Deus está criando no que aos teus olhos são armadilhas, mas nos olhos de Deus são estratégias para te expulsar para o seu destino. Tem lugares que você não iria se não fosse expulso. Então Deus te tira dali a força, através de um problema, de uma situação difícil, de uma briga, de uma confusão. Ele te tira dali para você ir para onde já deveria estar há muito tempo, porque o teu propósito estava ali. José não decidiu ir para o Egito, ele foi expulso para lá, vendido pelos seus irmãos. Essa mulher preferia estar casada, mas para viver um milagre ela teve que perder alguma coisa. Ela teve que acreditar mais do que duvidar. Ela teve que mostrar suas capacidades, inclusive de vender. Me surpreende uma viúva que dependeu do seu marido a vida toda, no final da vida, aprender a vender. Não existe idade certa para você começar a empreender. Se Deus falou que você vai fazer, não importa a tua situação, tua idade, não importa onde você está, a tua geografia, vai acontecer. Se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. E o último versículo que nós lemos, o penúltimo, perdão, versículo 6, diz que quando acabou a vasilha, o azeite parou. Isso quer dizer que Deus ele só dá aquilo que você tem capacidade de receber. Se não tem recipiente para receber, não tem mais milagre. Se você não tem vida emocional suficiente para receber tudo que Deus tem, se a tua vida emocional ainda é muito abalada, Ele vai te dar só no nível que você pode receber. Se você não tem capacidade administrativa para lidar com muito dinheiro, Ele não tem como te dar muito dinheiro. Não é que Ele não pode, é que Ele não deve fazer isso. Ele pode qualquer coisa, mas Ele não faz, porque você não tem a vasilha para receber. E quando acaba a vasilha, acaba o azeite. Repete comigo: para a vasilha, para o azeite. Ou seja, se você parar o que tem, Deus para de mandar para você. É por isso que você tem que ser um eterno aprendiz. Está sempre estudando, está sempre aprendendo, está sempre anotando, não existe capacidade máxima. Já estou vivendo minha capacidade máxima. Não existe isso. A gente está sempre precisando aprender mais para continuar crescendo, porque Deus vai mandar de acordo com o que nós temos para receber. O número dos seus recipientes determina o tamanho do seu milagre. O número dos seus recipientes determina o tamanho do seu milagre. Ou seja, hoje, o que eu tento fazer? Eu preciso de muitos milagres da parte de Deus. Então eu crio o recipiente. Às vezes eu tenho que pegar emprestado com alguém. Às vezes eu tenho que entrar numa nova roda social para aprender coisas que eu não aprendi. Às vezes eu tenho que me mentorear com alguém, pegar conselhos com alguém. Às vezes eu tenho que ir até meu pastor e pedir conselho, pedir oração. Eu não sei como, mas eu preciso reunir recipientes novos para azeite novo. Porque qual foi o tamanho da fortuna dessa mulher? A quantidade de vasilha que ela tinha.
O tamanho da fortuna dela foi a quantidade de vasilhas que ela conseguiu reunir. Graças a Deus. Ela reuniu o máximo que podia, porque tinha bom relacionamento com os outros. E quem não tem? Em vez de reunir 100 vasilhas, reúne só 30. Em vez de reunir 300 vasilhas, reúne somente 50. Porque você acha que para ele eu não vou pedir, para ela não quero. Esse aqui já briguei com esse, para esse não. Então quem está perdendo no final, nas contas, é você. Então Deus me trouxe até aqui para te dar um ensino. O milagre já está a caminho. O milagre já está a caminho. Mas você precisa desenvolvê-lo. O milagre é desenvolvido. Ele chega na tua vida com Deus, mas se desenvolve com você. E muita gente que está aqui vai receber o que nunca imaginou receber da parte de Deus. Mas você terá que fazer a sua parte. Uma das suas partes é ser humilde, coração quebrantado. Uma das suas partes é ter coragem. Coragem de pedir, coragem de avançar. Sabedoria para procurar a pessoa certa. Uma das suas partes é não deixar que a confusão mental te limite, que a falta de fé te faça ficar parado ao invés de avançar, que a procrastinação, a impaciência, a ignorância não faça você reconhecer a porta que Deus abriu, que as briguinhas, as confusões que você entra com pessoas não façam você ter menos vasilha na vida. Eu paro para pensar em grandes coisas que aconteceram na minha vida, financeiramente, em termos de negócios, sempre tiveram a ver com outras pessoas. Ou seja, a sua vasilha sempre vai vir de alguém. Deus é quem vai enchê-la, mas provavelmente a vasilha vem de alguém. O conhecimento que você tem veio de alguém. A estratégia de negócio que você tem provavelmente veio de alguém, nem que seja de uma consultoria. A vasilha geralmente vem de alguém, mas o azeite vem de Deus. O milagre vem de Deus. Por isso não deixe de estar conectado com pessoas que entregarão vasilhas para você. Seja humilde para pedi-las se necessário. Tenha um coração aberto para reconhecer o milagre. E acima de tudo, só procure quem pode resolver. Jamais abra a tua vida para quem não vai resolver o teu problema, porque quem não resolve atrapalha. Jamais chore para quem não vai enxugar tuas lágrimas. Jamais perca seu tempo contando problema para quem está com mais problema do que você. Essa mulher, essa viúva, ao perceber que estava em necessidade, ao perceber o problema, que apesar de seu marido ser um homem espiritual, deixou uma dívida, ou seja, o mundo espiritual não resolve natural, você vai precisar naturalmente resolver a tua vida. Não é porque você é um homem ou uma mulher de Deus que está tudo resolvido. Você vai ter que ter sabedoria. Senão, para que eu ia pedir sabedoria a Deus se estava tudo resolvido? Senão, para que eu tenho que trabalhar se está tudo resolvido? Senão, por que eu tenho que fazer negócio se está tudo resolvido? Não. O mundo espiritual, ele acima de tudo garante o mais importante: a tua entrada no céu, a tua salvação, a eternidade. Mas muitas coisas aqui na terra você vai resolver naturalmente. Vai ter que pedir perdão para algumas pessoas, vai ter que aprender a administrar teu dinheiro, vai ter que ser um bom gestor do teu tempo, vai ter que aprender a lidar com os outros. Leia o livro Especialista em Pessoas para ver se você melhora. Esses dias eu estava entrando numa discussão. Estava num lugar, até o bispo estava comigo. Eu estava entrando na discussão e comecei a falar com um cara mais alterado. O cara que estava atrás de mim, era um acampamento cheio de homens. Um cara que estava atrás de mim falou assim: você não é aquele que escreveu o Especialista em Pessoas? Eu falei: não misture as coisas. Leia o livro, você vai entender. Ou seja, teu milagre está a caminho. A pergunta é: você está preparado para desenvolvê-lo? Você está preparada para recebê-lo?
porque Deus vai mandar milagres. Deus vai mandar o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem o que jamais entrou no coração do ser humano. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama o Senhor aqui? Então fica de pé, quero orar por você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do ser humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Lembre-se, Deus não dá tudo para todo mundo não. Para tudo que Deus dá, tem uma contrapartida. Ele vai entregar coisas que você nem imagina, mas se você o amar, Ele vai te proteger, Ele vai te guardar, Ele vai te livrar do mal. Levanta as tuas mãos em sinal de receber. Nós declaramos na autoridade do nome de Jesus um novo tempo chegando sobre a igreja, uma nova estação chegando. O nosso milagre vai ser abraçado por nós. Nossa família receberá esse milagre, nossa casa receberá esse milagre, nosso negócio receberá esse milagre, nenhum mal sucederá, praga nenhuma chegará na nossa casa. Nós recebemos agora o que os céus, o azeite que os céus têm para nos dar. Nós recebemos agora o que os céus têm para nos trazer, e nós nos comprometemos em fazer a nossa parte. E quem aqui recebe essa palavra, aplauda o Senhor com toda a sua força, com todo o seu coração. Paz e prosperidade. Porque quem acredita em mim, assim como eu ressuscitei, eu vou ressuscitá-lo no último dia também. Porque o poder do Evangelho não está nas palavras bonitas de Jesus, o poder do Evangelho está na ressurreição de Cristo. Fé não é você fazer o que quiser. Fé é você fazer tudo o que tem que ser feito em cima de uma palavra que Deus liberou sobre a tua vida. O batismo é um simbolismo de que agora você pertence não a uma religião, mas você pertence a um movimento mais puro e amoroso que o mundo já conheceu, que é o cristianismo. O seu futuro não depende das suas condições, mas das suas decisões. 60 dias estudando as cartas paulinas, retira-se muita preciosidade dali. Aprende-se muito, te confronta muito. O Evangelho, ele é explicado de uma forma categórica, explícita, palpável pelo apóstolo Paulo, e sem dúvida nenhuma foi o ícone da pregação do Evangelho no primeiro século, e nós devemos muito ao trabalho incansável, sábio, inteligente do apóstolo Paulo. Eu poderia falar de mil coisas, porque lendo todas as suas cartas, dos 27 livros ou cartas do Novo Testamento, 13 foram escritas por Paulo. E alguns teólogos ainda defendem que talvez Hebreus também tenha sido ele, o que levaria ele ser o autor da maioria dos livros do Novo Testamento. Então, teria muito para falar. Eu consigo, baseado nesses últimos 60 dias, debruçado nas cartas paulinas, explicar tudo sobre empreendedorismo, por exemplo, só usando a vida do apóstolo Paulo. Sobre gestão emocional, vou dar várias palestras sobre isso. Como o homem dominava suas emoções? Paulo. Qualquer assunto, finanças, emoções, espiritualidade, empreendedorismo. Paulo conseguiu dar exemplo fazendo, não falando só, não só escrevendo, fazendo, de muitas coisas. Ele nos ensinou a maioria dos dogmas, das regras, dos princípios que nós temos que seguir como igreja. Mas 3 coisas me saltaram, 3 coisas me impressionaram nesses dias de estudo, e é o que eu quero pregar nessa noite. Porque o apóstolo Paulo, de tantas coisas para nos ensinar, existem 3 que eu gostaria que você registrasse.
Se você puder, tome nota, anote no seu celular, num caderno, em alguma coisa. Eu estou preparando vários estudos sobre o apóstolo Paulo e suas cartas para o Café com Destino, você vai poder assistir no YouTube. Mas hoje, nessa pregação, nessa mensagem, eu quero falar sobre 3 coisas que eu aprendi com o apóstolo Paulo. De tantas. A primeira está em Atos capítulo 9, se você puder abrir, por favor. Atos capítulo 9. Lucas, o médico, que também não conheceu Jesus pessoalmente, o único não israelita que é o autor de livros na Bíblia, apesar do apóstolo Paulo ter escrito a maioria dos livros em quantidade de letras, de texto, Lucas foi o maior escritor do Novo Testamento. E Lucas foi quem escreveu o livro de Atos e registra atos heróicos do apóstolo Paulo. Mas também no capítulo 9, ele registra como Paulo se tornou o homem que a gente está aqui elogiando. E diz assim em Atos capítulo 9: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, que era como se chamava o movimento evangélico que estava começando, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te. Saulo não falou nada não. Jesus continuou falando: agora levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Jesus não perguntou: Paulo, se você quiser, você está convidado para o culto hoje que vai rolar lá em Damasco, às 9 da noite, eu não sei se você aceita. Jesus falou assim: ó, levanta agora, vai para Damasco, e lá vão te dizer o que você tem que fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Eles escutaram, mas não viram o que estava rolando ali. Então, levantou-se Saulo da terra, abrindo os olhos, não podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Ele ficou 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. A primeira coisa que a gente aprende com o apóstolo Paulo é que ele foi alvo da misericórdia de Deus. Eu não sei se você já foi alvo da misericórdia de Deus. Eu vou te explicar o que é ser alvo da misericórdia de Deus. É você nem ter pedido, é você nem ter imaginado que isso existia, está afundado numa lama, você está caminhando para a destruição, você está mais perdido do que cego em tiroteio, e de repente a misericórdia de Deus vai lá em você e te alcança. Pum. Alguém sabe do que eu estou falando? Você lembra de onde Deus te tirou? Ser alvo da misericórdia de Deus é diferente da pessoa buscar a misericórdia de Deus. Muitos de nós buscamos a misericórdia de Deus. Saulo foi alvo da misericórdia de Deus. Deus mirou nele e enviou a misericórdia para um homem que matava, perseguia, respirava ameaças contra o povo de Deus. E se ele perguntasse: como assim te persigo, Jesus, se eu não te conheci pessoalmente? Jesus ia responder: quem persegue um dos meus está me perseguindo. Quando te perseguem, não estou fazendo contra você. É por isso que Deus fala: não reage não, porque onde opera a justiça do homem, inopera a justiça de Deus. Minha é a vingança. Porque quando te perseguem, na verdade estão perseguindo ao Senhor. Deixa Ele resolver. Ele sabe fazer melhor do que você. Muito melhor. Então o problema do apóstolo Paulo não era falta de potencial, de liderança, porque tudo isso ele tinha: preparo, instruído aos pés de Gamaliel. O problema do apóstolo Paulo não era capacidade, ele tinha. O problema do apóstolo Paulo era direção. Ele era muito preparado,
caminhando na direção errada. Ele tinha tudo, liderança, gente servindo, posição em Jerusalém, tinha nome, tinha título, tinha tudo, só que estava indo por um caminho que leva à destruição. E como eu falei, às vezes nós estamos usando o talento que temos no caminho errado. Isso é terrível. Às vezes nós estamos usando o dom que possuímos para o governo errado. O apóstolo Paulo estava servindo ao governo religioso com todo o afinco. Ele dava a vida dele por aquele governo, mas o governo dos céus o alcançou primeiro. Então ele achava que estava certo, servindo do jeito que estava servindo, o governo errado. Ele tinha toda a capacidade, mas o destino era equivocado. E às vezes isso acontece conosco. A gente acha que está dando melhor, a gente acha que está fazendo tudo certo, mas às vezes a gente está debaixo do governo errado ou no caminho errado. Somente a misericórdia de Deus faz a gente despertar. Quando você para pensar na misericórdia, eu lembro de uma história real que aconteceu comigo. Meu filho Joaquim, meu número 3, eu tenho 4, meu número 3 se chama Joaquim Noah. Joaquim tem 8 anos, ele devia ter uns 3 aninhos, 4 no máximo. Eu levei ele no parquinho para brincar. Enquanto ele estava no parquinho, eu parei 30 segundos para atender um telefonema. E nesses 30 segundos, quem é pai e mãe sabe como é que é, tudo pode acontecer. Nos 30 segundos que eu parei para atender o telefonema, ele achou uma poça de lama e se jogou. Normalmente. Quando eu percebi que ele estava inundado na lama, eu desliguei, depois eu te ligo. E a cara que eu fiz já o assustou. E ele disse, pai, desculpa pai, desculpa pai. Ele estava tão sujo que não tinha como pegá-lo no colo, então eu peguei Joaquim de lado e coloquei no meu ombro, para sujar menos. E o jeito que eu o peguei, fez ele pensar algumas coisas. Digo isso por causa do que ele falou. Porque quando eu estava no caminho do parquinho para casa, ele falou assim, chorando, pai, você vai me jogar fora? E eu comecei a chorar junto. Falei, não filho, papai vai te dar um banho. E às vezes é igualzinho entre Deus e a gente. A gente está na lama e por causa do jeito que Deus nos pega, a gente acha que vai ser jogado fora. Deus fala, não, só vou te dar um banho. Eu não jogo os meus fora, eu dou banho, eu renovo, eu recupero, eu faço nova todas as coisas, fica para trás o que passou, eu tiro a lama e purifico o teu futuro. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que é Pai. Paulo, quando foi alvo da misericórdia de Deus, ele passou pelo novo nascimento. O novo nascimento não é literalmente você sair da barriga de novo da sua mãe, mas nascer debaixo de um novo governo. Quem me governa não pode ser minhas emoções, quem me governa não pode ser o vizinho que implica comigo, quem me governa não pode ser o dinheiro, quem me governa não pode ser isso ou aquilo. Eu estou debaixo do governo dos céus e nada mais pode me governar. Então quando eu nasço de novo, eu estou servindo só um governo e estou caminhando em uma só direção. A Bíblia diz em Provérbios que existem caminhos que para o homem parecem bons, mas o final é morte, é destruição. Então quando você é alvo da misericórdia de Deus, é porque Deus entende que você, por ignorância, por não conhecer ainda, está fazendo aquilo. Com toda a maldade que Paulo estava usando contra aos cristãos da época, aos seguidores de Cristo, Deus entendia que ele estava fazendo isso, porque na cabeça dele, o certo era defender a fé, as escrituras, porque ele ainda não tinha simplesmente a revelação de Cristo. Então muita coisa a gente faz achando que está certo, até a misericórdia nos alcançar. Então o problema do apóstolo Paulo não era potencial, era direção. E às vezes você está pedindo muito potencial para Deus, e Deus só não te dá porque você ainda está na direção errada. O
que adianta eu pedir, Deus, aumenta minha sabedoria para tal coisa? Se Deus, não, mas eu te quero fazendo isso, como é que eu vou te dar sabedoria para aquilo? Às vezes você pede e não recebe, porque está pedindo mal, porque você ainda não entendeu qual é a vontade de Deus para esse tempo na sua vida. Porque Deus trabalha com tempos e estações. O que Deus queria para mim na adolescência não tem nada a ver com o que Ele quer para mim hoje. Deus fala para Abraão, mata teu filho, teu único filho. Passa 3 dias e fala, não mata não. Se você não escutar Deus todo dia, você já está perdido em relação aos seus planos. Não dá para escutar Deus uma vez e falar, já sei o que Deus quer para mim. Não dá. Todo dia. A oração do Pai Nosso diz assim, Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia. Como é que você vai fazer essa oração uma vez por semana ou uma vez por mês, se é de cada dia que você está pedindo? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Tem que pedir hoje. Então você só entende o plano de Deus para a sua vida se você está dando uma revisitada na vontade de Deus para a sua vida hoje. Isso aí. É por isso que um ser humano que quer andar com Deus, que quer andar em espírito para não satisfazer as concupiscências da carne, precisa ter seu devocional. Abrir o olho, já ajoelha e ora. Já coloca o celular para despertar debaixo da cama, para quando começar a tocar você já ajoelhar para pegar e já fica. Isso aqui é para o crente preguiçoso, dica importante para o crente preguiçoso. Aí já fica, Senhor, aproveitando que eu estou aqui, eu já dá sabedoria para o meu dia. Algumas técnicas para vocês. E aí, nesse primeiro ponto do apóstolo Paulo, eu vejo que Deus, ele não toma talentos, ele redireciona propósito. Deus não tomou nenhum talento do apóstolo Paulo. Ele tinha talento para ensinar, ele tinha liderança, tudo que ele tinha, Deus falou, pode ficar, eu só vou redirecionar teu propósito. Tem gente que fala assim, eu não vou me converter não. Eu já conheci ricos que falaram isso, porque senão eu vou perder tudo que eu tenho. Deus não está interessado em tomar nada do que você tem. Ele só vai redirecionar o porquê você faz o que faz. O problema não é o que você tem, o problema é por que você tem. Deus está muito interessado em redirecionar destinos, redirecionar propósitos. Com a história do meu filho Joaquim, que teve a capacidade de imaginar, eu sendo um pai amoroso, eu sou um pai presente, amoroso, meus filhos têm acesso ao meu colo, ao meu abraço, aos meus beijos todos os dias. Ele teve a capacidade de imaginar que eu iria jogá-lo fora. E mesmo que Deus seja amoroso, misericordioso, perdoador, galardoador daqueles que o buscam, mesmo assim a gente acha que de alguma forma Ele quer se vingar da gente. Você que tem filho, de que forma, em que situação você se vingaria do teu próprio filho? Se nós que somos maus, diz a Bíblia, não faríamos isso com o filho? No lugar de pão, dar uma serpente ou um bicho qualquer? Imagina Deus que está nos céus. Você, hoje, que está aqui, quem está me assistindo pela internet, você é alvo da misericórdia de Cristo. Foi para isso que Ele se sacrificou na cruz, para que, independentemente do caminho que você tomou até hoje, Ele vai te redirecionar pela sua misericórdia. Ele vai te colocar debaixo do governo certo. Talvez você esteja no governo emocional das pessoas que te feriram no passado. Ele agora vai te colocar debaixo do governo celestial. Talvez você estivesse debaixo do governo de Mamon, porque você só pensa, mas eu não tenho conta, não tenho dinheiro para pagar a conta de amanhã. Mas como é que eu vou fazer esse projeto se eu não tenho dinheiro? Talvez você esteja debaixo do governo de Mamon. Deus vai te colocar debaixo do governo celestial. Deus vai redirecionar governos e destinos nessa noite. Assim como Saulo no caminho de Damasco foi redirecionado. E o impacto da glória de Deus na vida dele foi tão grande que ele nem perguntou por quê, o que estava acontecendo. Ele sabia bem quem era Jesus. Quando ele perguntou quem é, e Jesus falou, sou eu, Jesus, ele já sabia quem era, porque ele estava matando as pessoas que pregavam o nome de Jesus. Ele não ousou perguntar mais nada. Provavelmente ele pensou, bom, agora
descobri que o homem existe mesmo, que ele é poderoso, que ele está lá do céu falando comigo. Agora chegou a hora da vingança. Agora chegou a hora de eu pagar pelos pecados que eu fiz, pelas mortes que eu cometi. Chegou a hora desse homem pesar a mão em mim. E Deus não só mergulha Paulo na misericórdia, como envia, como um trabalhador, como um missionário. Deus só não vai te perdoar hoje. Deus vai redirecionar o teu destino para você dar frutos para Ele a partir de hoje. Deus vai te... Mas, Tiago, você não tem noção do meu passado. Nem quero saber, eu quero saber do que Deus vai fazer no teu futuro agora. Porque você será usado pelo Senhor. Você será usada pelo Senhor. E o que era vergonha no passado, será o testemunho nos próximos anos. Mas a segunda coisa que eu aprendo com o apóstolo Paulo, está na segunda carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, 12, 7, a partir do 7, diz assim: e para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Repete comigo: espinho na carne. Mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. O grande apóstolo Paulo, que ensinava humildade, que pregava contra orgulho, que ensinava a misericórdia do Senhor Jesus, a redenção através do sangue do Cordeiro, o mesmo apóstolo Paulo fala o seguinte: olha, Deus percebeu que eu posso me exaltar e mandou um negócio aqui para me segurar. É isso que ele está falando. Deus leu meu coração e entendeu que apesar de eu ser um grande pregador, apesar de eu ser o apóstolo que está abrindo várias igrejas na Ásia, na Europa, pode ser que em algum momento eu me ache. Alguém aqui já se achou na vida? Por causa de uma vitória? Por causa de um dinheirinho de nada no banco? Por causa de um título? Tem gente que ganhou 5 mil reais falando: hoje eu nem vou mais na igreja porque o shopping me espera. Vou envergonhar Satanás lá naquela loja. Detalhe, é o crente que tem fé mesmo, porque ele ganhou 5 e vai gastar 12 mil no cartão. 7 vai ser pela fé. Se Deus é comigo, mais 7 aqui nesse cartão, que além de ser abençoado, ainda volto a me endividar. Não sei se vai para o céu esse não. Versículo 8: por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, mas Jesus me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, então me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Peraí, mas o que o apóstolo Paulo quer dizer com isso? Vamos entender. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: querido, limitação não é fraqueza, limitação é proteção. Eu não me tornei um orgulhoso porque Deus colocou um espinho na minha carne. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou o mega apóstolo Paulo, é porque Deus, por sua misericórdia, de novo, para eu não me perder no caminho, coloca uma limitação para funcionar como cerca de proteção. Deus usa várias coisas, como fraqueza, como espinhos na carne, como limitações na sua vida, para na verdade te proteger. No caso do apóstolo Paulo, a gente não sabe se era uma deficiência física, não fica muito claro o que é, mas era algo que estava tão difícil de lidar, que por 3 vezes ele pediu para Jesus tirar isso dele. Falou: tira isso de mim. Jesus falou: não posso. Porque o meu poder se aperfeiçoa justamente nessa fraqueza aí. Se você não tiver essa fraqueza, você vai achar que quem está fazendo é você. Então às vezes você está pedindo para Deus tirar limitações que Ele mesmo colocou, para te aperfeiçoar no poder dEle, e não no teu orgulho. Para que cada vez mais você dependa dEle, e não do teu braço. Para que você acredite na prosperidade dEle, e não na tua produção de riquezas, pessoal. Para que você confie no que cai do céu, e não do que vem dos outros. Eu lembro da minha adolescência,
que eu me trancava no quarto e chorava e falava assim: Deus, por que eu não sei cantar? Eu era músico e não era afinado para cantar. E eu falava: Deus, por que eu não sei cantar? Se eu soubesse cantar, minha vida ia ser diferente. Porque eu toco piano, eu toco violão, era só eu ter voz afinada, já fiz aula de canto, já fiz tudo, não consigo. Eu poderia ter virado um cantor, eu podia ter adorado na igreja, ou ter gravado um CD da minha época, né? Eu poderia ter feito alguma coisa. Hoje, fazendo o que eu faço, eu entendo assim: não vou te dar voz nenhuma. Porque eu chamei outro para cantar, você eu chamei para pregar. Você não vai ser afinado, senão você vai se apaixonar por isso aí, vai achar que é teu destino, e isso é o destino de outra pessoa. O teu é ficar quietinho aí esperando, passar por as tribulações que você vai passar, para aprender a minha palavra, para se quebrantar diante de mim, um dia eu te levantar como um mensageiro. Então às vezes Deus não te dá um talento, porque você vai usar esse talento para pegar o caminho errado. Uma limitação, Deus coloca uma limitação. Puxa, por que eu não sou tão inteligente? Porque se você fosse tão inteligente, você ia fazer um dinheiro que ia fazer você se achar o máximo e não ia estar aqui. Só isso. Deus conhece o seu futuro, você não. A gente nunca sabe. Primeiro que o ser humano tem dificuldade de reconhecer as próprias limitações. Tem gente que se acha bom mesmo. Esse é o cúmulo da ignorância. O cara fala: sou bom. Eu sei. Aliás, nós estamos na geração dos experts, que não tem diploma em nada. E eles sabem tanto que eles são inflexíveis nas suas convicções. Esses dias me chegou uma reportagem de um professor de Harvard que publicou um estudo. O cara ficou 17 anos estudando, não sei o quê. Aí ele publicou lá o estudo dele. Aí eu estava em português, né? Era um canal de notícias publicando isso. Eu lendo alguns comentários. Esse cara não sabe de nada, que burro, que ignorante, bloqueia ele. Aí você entra no perfil da pessoa, a pessoa não terminou nem a 5ª série e está chamando o professor de Harvard de burro. Porque ele tem uma opinião diferente e na opinião dele, na cabeça dele, o que ele acha é o que está certo e Harvard está errado. E se você chamar ele para um debate, ele vai com gravata e tudo e vai falar: eu estou certo, esse cara não sabe o que está falando. E vai debater. E o objetivo dele não é aprender alguma coisa, é emocionalmente dizer: eu estou certo e acabou, nem que a gente quebre tudo aqui, eu vou sair certo. A gente está nessa geração de ignorantes que acham que sabem alguma coisa. O apóstolo Paulo não, ele reconheceu sua fraqueza para que o poder de Deus se aperfeiçoasse através dele. Então quando eu faço minhas orações, eu falo: Senhor, tu conheces minhas limitações, tu conheces minhas fraquezas, então por favor se aperfeiçoa nisso. Porque se o poder de Cristo não se aperfeiçoar nas minhas fraquezas, tudo que vai restar são minhas limitações. Eu não vou ser usado em nada. Então o poder de Deus, para que você não se ensoberbeça, para que você não ache que vem de você, vai te usar justamente naquilo que você acha que não consegue fazer. Do que você é fraco. Que você acha que não vai dar conta. É por isso que quando Deus te pede alguma coisa, você fala: eu não vou conseguir. Dá medo, é claro. Porque não vai ser você mesmo que vai fazer. Ele quem vai fazer, através de você. Aí tudo que você tem que fazer é confiar. E para confiar a gente quer ver algum resultado primeiro, a gente quer ver alguma prova. Deus não dá garantias quando chama alguém. Ele só dá ordem. Entra quem tiver fé, fica de fora quem não entendeu nada ainda da palavra. Mas a terceira coisa que eu aprendo com o apóstolo Paulo é que ele era indesistível. O sinônimo bíblico para indesistível é Paulo. Abre comigo rapidamente, na mesma epístola, na mesma segunda carta aos Coríntios, só que 11:23. No meu é uma página antes só. Diz assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida. Em açoites sem medida. Tem gente aqui que se tomar uma chicotada, já abandona o reino. Paulo estava assim: em açoites, nem dá nem para contar o que eu já tomei de açoite, de chicotada.
em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio e em nudez. E além de todas essas coisas exteriores, o que pesa realmente sobre mim, diariamente, é a preocupação que eu tenho com todas as igrejas. O apóstolo deu essa lista aqui de sofrimento e falou assim: mas não estou nem aí, eu estou continuando, porque eu tenho que abrir igreja, eu tenho que continuar pregando. Paulo só está sendo ensinado hoje, não é porque fez milagre, não é porque foi chamado no caminho de Damasco, ele só está sendo pregado hoje, 2000 anos depois, porque ele não desistiu. Porque a Bíblia fala o tempo todo: olha, fazer o bem e você vai receber a recompensa se não desfalecer. Aquele que perseverar até o fim será salvo. A Bíblia toda, mas principalmente o apóstolo Paulo o tempo todo fala: perseverança, até o fim, não para não desiste. Não, por causa de uma chicotadinha, 3 naufrágios só, já está reclamando que Jesus não existe. Mas aqui me apedrejaram, a mim também. Aí você desistiu? Paulo levantou depois de ser apedrejado, foi dado como morto. Ele estava tão machucado que olharam e falaram assim: morreu. A Bíblia diz que ele levantou e foi pregar em outro lugar, continuou pregando. Não teve negócio, me dá 3 dias na UPA pelo menos, para eu dar uma descansada, para fazer um sorinho. Pô, não tem tempo não, gente, eu tenho que pregar. Então, o apóstolo Paulo, por causa que foi alvo da misericórdia de Deus em Atos 9, ele cria um processo impressionante de redirecionar o talento que ele tinha, a força que ele tinha para a direção certa agora, de pegar as limitações e as fraquezas dele e deixar Cristo usar isso para a glória do seu nome, para que ele não fosse orgulhoso ou soberbo. E agora ele mostra, através de várias passagens, que não importa o que aconteça, eu não vou parar, não vou desistir. Isso me impressiona porque a gente desiste por muito menos. Tem gente que, aqui não, mas tem gente que saiu da igreja porque o outro irmão não cumprimentou ele. Imagina Paulo vendo essa cena do céu, falando: não. Não. Peraí. Eu tive que enfrentar besta fera, fui... gente, só porque não falou, você vai sair da igreja? Eu fui apedrejado, meu filho. Jesus não tem como passar um filme só do apedrejamento para ele ver? Só essa partinha do apedrejamento, só da pedra pegando na cabeça, só para ele dar uma olhadinha. Quem sabe ele se arrepende e volta para a igreja. É brincadeira, mas é verdade. Então Paulo tem muito para nos ensinar. Aí eu parei de reclamar das minhas limitações e falei: Deus, usa minhas fraquezas, usa minhas limitações para aperfeiçoar o poder de Cristo em mim. Por exemplo, para você ser usado por Deus, uma característica que você tem que ter é ser quebrantado. Deus não usa quem acha que sabe. Deus não usa os super preparados. Eu já sei tudo, eu estou preparadaço. Deus usa quem implora misericórdia, quem fala: Deus, eu não sei nada, quem sabe é você, me usa. Só que uma pessoa que tem um coração quebrantado e contrito é uma pessoa que sabe no que errou, e por causa dessa fraqueza se submete à misericórdia de Deus todos os dias. Quem está me entendendo? A Bíblia diz que o que muito foi perdoado, ou seja, quem mais fez coisa lá fora que não dá nem para contar, é o que mais ama. A Bíblia diz: o que muito foi perdoado, muito ama. E quem pouco foi perdoado, pouco ama. Porque ele conta essa passagem quando a mulher está limpando seus pés com óleo, com seus cabelos, e o fariseu está falando: não estou entendendo essa cena. E Jesus fala: não está entendendo porque você pouco ama. Você acha que não precisa de perdão nenhum. Você acha que você é um sertão. Mas ela, por causa dos seus muitos pecados, diz na Bíblia, não aguenta ficar diante da glória de Deus e não amar muito quem a perdoou.
O apóstolo Paulo é a mesma coisa, porque ele sobressaiu sobre todos os apóstolos, porque ele tinha consciência de quem ele era. Ele fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Tudo que eu quero fazer, eu não faço, e aquilo que eu odeio, eu acabo fazendo. O apóstolo Paulo tinha consciência do seu estado, e por isso se rendia à misericórdia de Deus, e por isso Deus pegava essa fraqueza e usava para a glória do nome dele, e por isso se tornou a maior referência da cristandade, e por isso foi o escritor que foi, e por isso o evangelho foi organizado e multiplicado pelas mãos de Paulo, porque ele se rendia diante de Deus, não porque ele era bom, porque bom ele também era na época que ele era fariseu, e ainda assim Deus não estava com ele. Agora, se você render tudo que você tem diante da misericórdia de Deus, se prepara para começar a viver os melhores dias da tua vida. Eu não estou aqui hoje porque eu sou bom. As pessoas que estão nos assistindo pela internet não estão me assistindo porque eu sou bom. É por causa da misericórdia de Deus. Porque eu estou na mão de Deus. Se Deus quiser, Ele faz assim, ó. Eu e você. Você pode ter esquecido, mas Deus tem tudo registrado contra a gente. Deus pega uma coisa e condena a gente. Uma. Deus não precisa de duas para te condenar. Uma é suficiente. E todos aqui, todos, estão no bloco de anotação de Cristo. Aí a Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, que na cruz ele rasgou a cédula. Ele tinha tudo anotado aqui, ó. Fulano, com 18 anos, né? 22, meu Deus, com 24, você fez isso? Está tudo aqui. Na cruz ele falou assim: está vendo isso aqui? Ninguém vai saber mais. Eu não me lembrarei mais. Ninguém vai usar contra você no dia do julgamento, porque eu me puni na cruz para você ser liberto. Eu rasguei meu corpo na cruz, eu sangrei para que você tivesse acesso à vida. Você não está vivendo porque você é filho de alguém, porque tem a faculdade tal, ou porque juntou um dinheirinho no banco. Você está vivendo porque Deus pagou o preço para que a gente pudesse caminhar nessa vida de cabeça erguida e rumo ao propósito certo. Ele está redirecionando o propósito nessa noite, Ele está redirecionando o destino nessa noite, Ele está perdoando pecados, usando de misericórdia, te dando talentos, te dando ministério, te dando dons. E Deus está usando a tua limitação, Deus está usando aquilo que era fraqueza para ser uma proteção, porque você vai chegar inteiro no final. Você não vai desistir no caminho, você vai até o final, indesistível, imparável. Ninguém conseguirá te resistir todos os dias da tua vida. Vai ser forte, ser corajoso. Ninguém poderá te resistir, ninguém poderá te parar, porque o que Deus levantou, o homem não abate. O que Deus usa, o ser humano não consegue impedir. Prepare-se, os melhores dias da tua vida vão começar agora. Não por causa de uma prosperidade diferente, mas porque a boa mão do Senhor vai redirecionar os seus caminhos. Que a paz, que a saúde, que a segurança e a prosperidade do Eterno esteja sobre tua vida e tua família. E que assim como o apóstolo Paulo, você seja um instrumento poderoso na mão de Deus. A única coisa que você precisa é fazer isso assim: Deus, está aqui, me faz alvo da tua misericórdia. Deus, está aqui minhas limitações. Fortalece o poder de Cristo nessa minha fraqueza. Deus, sê comigo e eu não vou desistir no meio do caminho. 3 coisas que nós aprendemos com o apóstolo Paulo. Não era o talento dele, não era a força dele, não era o título dele, era a direção. A segunda coisa, não é a tua limitação. Você pode estar vendo como uma fraqueza, Deus está vendo como proteção. Ele não deu tanta coisa que você pediu porque Ele sabia que isso ia te destruir. Eu encerro dizendo o seguinte: uma vez, meu filho está crescendo, meu filho número 2, José, e ele falou assim: pai, você me ama? Eu falei: muito, filho. Então faz o seguinte, me dá um carro. Eu falei: filho, papai te ama e eu um dia planejo te dar um carro, se Deus me der condições, mas você só tem 13 anos. Tem vários problemas. Número 1 é contra a lei, eu não posso ferir a lei.
Número 2, você não tem responsabilidade nenhuma. Você tem mais chance de bater esse carro querendo se amostrar para os seus amigos, pela falta de responsabilidade que a adolescência traz, do que você realmente pegar e dirigir para alguma coisa boa. Papai não vai te dar esse carro. Não, então promete que com tantos anos. Eu falei, não vou te prometer nada. Às vezes a gente pede coisas para Deus porque a gente viu alguém tendo, ou porque a gente viu na televisão e acha que tem que ter, ou porque simplesmente você quer. Deus falou assim, como é que eu vou te dar algo que pode te matar? Como eu posso dar algo que fere a minha própria lei? Como eu posso te dar algo que é um perigo para a tua vaidade? Não vou dar agora. Pode ser que eu te dê um dia, quando você esteja mais maduro, mais madura, quando você entenda mais da minha palavra, quando você esteja mais rendido, mais quebrantado. Com esse coração aí, eu não posso fazer isso, não porque eu não te amo, mas porque eu te protejo. Não é fraqueza, é limitação. É Ele te limitando, para você não passar para outros caminhos. Mas se prepara. Porque se você entendeu a mensagem de hoje, 2026 será um ano de glória. Será um ano de caminho de Damasco para você. Onde a glória de Deus vai te chamar pelo nome e vai te dar uma ordem. Agora vai para ali e vão te dizer o que fazer. Você só vai precisar obedecer e as coisas sobrenaturais vão recair sobre tua vida, família, chamado, ministério, teus negócios. Nada do que é seu vai se perder. Paulo não perdeu nada. Continuou com o talento de falar em público, continuou com a liderança, muito mais liderança. Antigamente ele tinha que pegar carta com alguém para poder prender os outros. Agora ele vira o líder da igreja. Não, Jesus sabe surpreender. Jesus não perde para ninguém não. Jesus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele te chama é para ganhar. A terceira coisa eu encerro aqui. Só não desiste. É Deus falando contigo, não sou eu não. É a palavra dizendo, não para. Não está difícil, não desiste. Mas é que eu estou abalado emocionalmente. Não desiste. Não, mas é que eu acho que é um problema até psiquiátrico. Não desiste. É que eu estou sem dinheiro nenhum. Não desiste. É porque eu estou desacreditando na fé. Não desiste. Se você só não parar, Deus vai fazer o milagre acontecer. Que a paz e a prosperidade esteja sobre você, em nome de Jesus Cristo. Aplauda ao Senhor, toda a honra e toda a glória, ao nome de Jesus. Porque quem acredita em mim, assim como eu ressuscitei, eu vou ressuscitá-lo no último dia também. Porque o poder do Evangelho não está nas palavras bonitas de Jesus, o poder do Evangelho está na ressurreição de Cristo. Fé não é você fazer o que quiser. Fé é você fazer tudo o que tem que ser feito em cima de uma palavra que Deus liberou sobre a tua vida. O batismo é um simbolismo de que agora você pertence não a uma religião, mas você pertence a um movimento mais puro e amoroso que o mundo já conheceu, que é o cristianismo.